graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aqui é o pastor Edmar que está falando. Glórias ao Senhor, hoje mais uma sexta-feira na presença de Deus. Quero saudar os irmãos que nos acompanham através das redes sociais. Logo mais nós estaremos meditando na palavra do Senhor. Sejam bem-vindos todos aqueles que nos acompanham às terças e sextas. Convido você a ficar até o final dessa transmissão. Com certeza, eu creio que Deus tem algo especial para falar aos nossos corações. Graças a Deus. Sejam bem-vindos, irmãos, aí nas redes sociais, Instagram, Facebook. Logo mais nós vamos ouvir uma palavra abençoada em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus. Com alegria, com satisfação no coração, que nós nos reunimos às sextas-feiras para buscar a Deus. Amém? Sejam bem-vindos. Em nome de Jesus, vamos orar, vamos clamar ao Senhor, pedindo que Ele nos abençoe. Vamos colocar um louvor aqui abençoado e nós vamos entrar na presença de Deus, dando glórias, dando graças, agradecendo ao Senhor mais um dia, mais uma semana que Ele nos permitiu viver. Final de semana começando, sexta-feira é um dia especial, um dia que nós nos voltamos para Deus, pedindo que Ele nos abençoe, que Ele nos proteja, nos guarde. Amém, queridos? Graças a Deus. Vamos orar então, vamos clamar ao Senhor. Convido você a fechar os seus olhos, convido você a parar um pouco o que você está fazendo. Nós vamos entrar na presença de Deus dando glórias, dando graças a Ele. Feche os seus olhos, vamos unir a nossa fé. Bendito seja o Teu nome, Senhor. Nós, mais uma vez, pela Tua misericórdia, pelo Teu cuidado, Tu nos dá a oportunidade, Senhor, de nos reunirmos para glorificar o Teu nome, para buscar a Tua face, para Te bendizer em mais um dia. Nós queremos entrar na Tua presença com ação de graças, com louvores, bendizendo o Teu nome, Senhor, Te agradecendo pelo que Tu já tens feito por nós. Somos gratos. Muito obrigado por mais esse dia, essa semana que chega ao fim, começa o final de semana, mas Tu estiveste conosco durante todos esses dias e nós somos gratos a Ti. Bendizemos o Teu nome, Te agradecemos, Senhor, pela Tua misericórdia, pelo Teu cuidado, pelo Teu favor, porque até aqui, Senhor, nenhum mal tem chegado até a nossa casa. Tu tem nos dado livramento, Tu tens provido as nossas necessidades. Por isso, nós queremos Te louvar, declarar o nosso amor por Ti, dizer que Tu és o amado da nossa alma, Senhor. A nossa vida sem Ti, ela não faz sentido. Sem Ti, nada podemos fazer. Por isso, nós queremos glorificar o Teu nome. Pedimos em nome de Jesus que Tu fale aos nossos corações em mais uma vez, mais uma oportunidade. Que essa palavra possa vir ao encontro da necessidade dos nossos corações, daqueles que estão passando por lutas, passando por dificuldades, por problemas, aquele que está triste, angustiado, aquele que está preocupado, Senhor, pelas lutas, as adversidades que cada um tem passado, cada um enfrentando as suas lutas. Eu te peço, nessa noite, que Tu tenhas misericórdia de nós, que Tu derrame do alto do céu bênçãos sem medidas na vida daquele que crê, daquele que acredita que Tu és o El Shaddai, o Todo-Poderoso, Senhor. Por isso nós Te louvamos, por isso nós Te bendizemos, clamamos a Ti que fales conosco através da Tua palavra, que ela venha descedentando a sede da nossa alma, e que nós sejamos fortalecidos por Ti em mais uma noite, Senhor, na Tua presença. Por isso nós Te louvamos, por isso nós Te bendizemos e fazemos isso em nome de Jesus. Amém e amém.
Graças a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Mais uma oportunidade que nós temos de estar na presença do Senhor. E você é muito bem-vindo, muito bem-vinda. As redes sociais é uma ferramenta fantástica que o Senhor disponibiliza para que nós possamos meditar na palavra de Deus. Mas eu quero ratificar mais uma vez que lá no meu blog, predmar.blog, você pode ter acesso às nossas lições do discipulado. São 17 lições que falam que lá nós estudamos, meditamos, nos aprofundamos em passos relacionados à caminhada cristã. São 17 lições que vão desde quem é Deus, quem é Jesus, o que é salvação, o que é a igreja. São 17 lições que você tem acesso. Lá tem um vídeo, tem uma lição, no final tem uma avaliação em que você pode fazer lá você avaliar o conhecimento adquirido. Então realmente é um instrumento, uma ferramenta que está lá à sua disposição. predmar.blog é o meu blog. Lá você vai ter material para que você possa se aprofundar, conhecer mais a respeito das coisas de Deus. E é totalmente gratuito. Você entra lá e com certeza Deus vai te abençoar em nome de Jesus. Amém? Nós vamos meditar na palavra de Deus nessa noite, falando um pouco a respeito de como é possível permanecer firme, permanecer alegre, determinado diante das dificuldades que nós enfrentamos, das lutas. A palavra de Deus, ela contém princípios espirituais. E princípios são verdades absolutas, elas não mudam nunca, independente do tempo, independente das circunstâncias. Os princípios são verdades absolutas. E nós podemos abstrair da palavra de Deus princípios espirituais para nossas vidas, para que nós possamos enfrentar as dificuldades, as lutas. Então esse tema dessa ministração é como enfrentar, como permanecer firme diante das dificuldades. Nós estaremos lendo o texto que está lá em Salmos, capítulo 126, que diz assim: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cântico. Então se dizia entre os gentios: grandes coisas fez o Senhor a estes. Grandes coisas fez o Senhor por nós, pelas quais estamos alegres. Senhor, restaura-nos, assim como enches o leito dos ribeiros do deserto. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará, sem dúvida, com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Então esse salmo é um salmo muito conhecido e na verdade não existe um consenso, não há informações a respeito de quem é o autor deste salmo, né? Esse é um dos salmos chamados salmos de romagem, em que os fiéis são cantados por peregrinos. Então esse salmo é uma passagem bíblica muito conhecida que fala de um tempo em que o povo de Israel, quando o salmista escreve esse salmo, ele fala a respeito da libertação do cativeiro, da alegria em que o povo de Israel passou, que eles vivenciaram em relação à libertação do deserto, em que eles ficaram, na libertação da Babilônia, em que eles ficaram 70 anos prisioneiros, cativos na Babilônia por causa dos seus pecados. Deus castigou a Israel, especificamente ao reino de Judá, reino do norte, reino do sul. Agora o reino de Judá ficou cativo na Babilônia por 70 anos. E quando eles foram libertos, a partir do momento que eles foram libertos e que eles retornaram para Jerusalém, a reconstrução do templo, a reconstrução da cidade, foi um trabalho difícil, não foi fácil permanecer. As dificuldades, as lutas, foi preciso que o salmista, ele orasse, que ele começa, esse texto aqui fala de uma intervenção, de uma oração do salmista para que Deus pudesse fazer com que eles permanecessem firmes, mesmo diante das dificuldades. Então nós podemos aprender com esse texto, essa oração, desse salmo,
de como nós devemos orar, como deve ser a nossa postura, para que nós possamos permanecer firmes diante das dificuldades. É isso que nós vamos analisar nesse texto tão conhecido. Então, como permanecer firme diante da dificuldade? Em primeiro lugar, nós podemos entender nesse texto que para permanecer firme é preciso que nós possamos sempre valorizar o que Deus já fez, sempre lembrar do passado. Nós temos a tendência, infelizmente, de lembrar, de esquecer do passado. Às vezes a pessoa não se lembra nem que ela almoçou ontem, nem anteontem. Nós temos, infelizmente, essa dificuldade de esquecer o passado. Mas o salmista, nessa oração que ele faz para Deus, ele enfatiza, ele traz à memória o que Deus fez no passado. Antes de pedir, ele valoriza o que Deus fez. Salmos 126, versículo 1, a Bíblia diz: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, só lembrando que Sião é um outro nome dado, que a Bíblia fala de Jerusalém. A cidade de Jerusalém também é conhecida como Sião, porque é justamente no Monte Sião que a cidade foi construída, no Monte Sião. Então, que o Senhor trouxe, quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, ou seja, quando Deus libertou Israel do cativeiro da Babilônia, depois do castigo que eles receberam, o texto bíblico diz, fala dessa lembrança, e lembrando daquilo que Deus fez para com Israel. A Bíblia chega a dizer lá em Lamentações 3:21, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Infelizmente, às vezes nós lembramos somente de coisas que nos dão desesperança. Nós precisamos nos lembrar o que Deus já fez. Nós precisamos nos lembrar que o Senhor já nos libertou do cativeiro. Para que nós possamos permanecer firmes, nós temos que sempre nos lembrar o que Deus fez. Lá em Deuteronômio, capítulo 10, versículo 21, a Bíblia diz: seja Ele o motivo do seu louvor, pois Ele é o seu Deus, que por vocês fez aquelas grandes e temíveis maravilhas que vocês viram com os próprios olhos. Então, assim como Deus libertou Israel, e ali era um cativeiro político, Deus nos libertou do cativeiro do pecado, da escravidão do pecado, nós que éramos escravos do pecado. Romanos capítulo 7, versículo 5 fala sobre isso. Ele perdoou as nossas dívidas, Ele nos fez parte do seu povo, herdeiros de Deus. Então, aquilo que aconteceu no passado é uma prefiguração daquilo que Deus fez por nós. Então, o salmista, falando para Deus, ele valoriza aquilo que Deus fez. Nós precisamos nos lembrar, nunca podemos esquecer quem nós éramos, de como nós vivíamos escravos, de como nós éramos escravos do pecado, e nós precisamos sim valorizar. Lá em Efésios capítulo 2, versículo 1, a Bíblia diz: e vos vivificou, estando vós mortos em delitos e pecados, em que noutro tempo andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Então nós outrora vivíamos em delitos, em pecado. Ele nos vivificou, significa que nós estávamos mortos em delitos e pecado, éramos escravos do pecado, mas o Senhor nos vivificou, Ele nos deu vida, Ele nos libertou, e por isso nós nunca podemos esquecer disso. A Bíblia diz que quando os apóstolos, eles saíram para fazer a missão dos 70, que eles saíram para expulsar demônios, fazer cura, quando eles voltaram celebrando, olha os demônios, eles se submetiam a nós e ficaram felizes, o Senhor falou para eles: contudo, Jesus disse, não se alegrem porque os demônios se submetem a vocês, contudo alegrem-se, não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque seus nomes estão escritos nos céus. Essa deve ser a nossa verdadeira alegria. A nossa verdadeira alegria é termos o nosso nome escrito no livro da vida, no céu, a salvação. Nós nunca podemos esquecer quem nós éramos, o que o Senhor já fez por nós. E isso
precisa estar sempre no nosso coração e isso precisa nos motivar. O texto diz, o salmista, quando ele fala dessa libertação, valorizando o que Deus fez, ele fala que essa libertação do cativeiro possibilitou com que eles voltassem a sonhar. A parte C desse versículo ele diz: quando Deus nos libertou, estávamos como os que sonham. Então eles não estavam nem acreditando que eles haviam sido libertos. A possibilidade deles serem perdoados, deles serem libertos, que eles voltassem para Jerusalém era muito pequena, porque eles estavam escravos, eles estavam cativos. E a Bíblia diz que eles voltaram a sonhar. Eles voltaram a sonhar acordados, eles ficaram tão felizes, porque eles conseguiram alcançar a libertação. Jeremias capítulo 29, versículo 11, a Bíblia diz: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, plano de fazê-los prosperar e não de causar dano, plano de dar a vocês esperança e um futuro. Então Deus, Ele colocou, né, tem planos, Ele sonhou os sonhos de Deus. Deus colocou em nós sonhos, aqueles que não tinham mais nem esperança de viver, de sonhar. Todos nós podemos passar a sonhar. João 10,10, a Bíblia diz que o diabo veio para roubar, matar e destruir, mas o Senhor veio para trazer vida e vida em abundância. Aqueles que não tinham nenhuma possibilidade, nós que vivíamos totalmente voltados para o pecado, com a libertação que nós recebemos, nós podemos passar a sonhar. E a Bíblia continua a dizer, o salmista falando da situação deles: então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cântico. Eles ficaram tão felizes que eles passaram a rir à toa. A alegria era tão grande que eles não conseguiam mais se conter. Quando eles alcançaram aquela libertação do cativeiro, eles ficavam cantando toda hora. Imagina, isso nos reflete ao nosso primeiro amor. Você se lembra quando você aceitou Jesus Cristo? Você se lembra como era no início da fé cristã, em que existia aquela paixão, aquela alegria, aí aquele desejo de ganhar almas, aquela vontade de falar do amor de Deus, aquela vontade de gritar, de falar o que o Senhor fez. Assim aconteceu lá com eles, e aqui aconteceu um dia conosco também. A alegria da salvação, lembrar da alegria da salvação. Então eles estavam tão felizes, eles estavam tão alegres, eles ficavam cantando. A Bíblia chega a dizer em Mateus 12, versículo 34, na parte B do versículo, que a boca fala o que o coração está cheio. Então, quando nosso coração está cheio de Jesus, você começa a falar de Jesus, você não consegue parar. Assim que eles estavam, assim era o nosso primeiro amor. Eles estavam tão alegres, nós também. Um dia já estivemos assim. Um dia nós já estivemos motivados de maneira tão grande. E aí o texto diz que quando eles falavam lá na Babilônia, nem todos retornaram de imediato. Uma parte retornou com Neemias, Esdras. Eles voltaram para reconstruir a cidade de Jerusalém. E quando eles iam retornando, que eles receberam a notícia, eles ficaram tão alegres, e eles começaram a dizer para os outros povos que estavam na Babilônia, cativos também: olha, Deus nos libertou, nós alcançamos liberdade, vamos voltar para a nossa terra. E o texto, versículo 2, Salmo 126, versículo 2, na parte B: então se dizia entre os gentios, grandes coisas fez o Senhor a estes. Então é um testemunho de alguém que mudou de vida, de alguém que teve a sua vida restaurada, uma nova vida. 2 Coríntios 5,17, a Bíblia diz: aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então as pessoas ao redor olhando, olha que maravilha, eles alcançaram libertação, eles alcançaram um novo sonho, um novo projeto de reconstrução de vida. Que bom! A alegria era muito grande lá com eles, e foi um dia também conosco. Mas a Bíblia nos fala a partir do versículo 24. Então o salmista, antes de pedir para Deus, ele lembrou do passado, ele lembrou do que Deus já havia feito. Nós também precisamos valorizar o que Deus já fez por nós. Nós nunca podemos entrar na presença de Deus já pedindo, aclamando. Nós precisamos nos lembrar: se nós temos o que nós temos, se nós somos quem nós somos, foi porque um dia Deus interferiu, Ele agiu de maneira
sobrenatural para nos resgatar da escravidão, do pecado, da lama que nós vivíamos. Ele nos resgatou. E o salmista, antes de pedir, ele falou: um dia nós já fomos tão felizes, nós éramos lá, e Deus fez um grande milagre, grandes coisas fez o Senhor, e nós ficamos tão felizes. No entanto, no versículo 4, ele falou do passado, mas agora ele chega no presente, versículo 4. E o salmista, ele, depois de valorizar o passado, ele diz: Senhor, restaura-nos, assim como enches o leito dos ribeiros do deserto. Então, olha, primeiro ele valorizou o passado, e agora ele clama, ele pede por restauração, que aquela alegria do passado, que aquela motivação, aquele vigor que eles tinham, que fosse restaurado. Por que ele pediu por isso? Porque logo depois que Israel saiu do cativeiro, que eles retornaram para a Babilônia, depois daquela euforia inicial, que foram realmente para o dia a dia, para a reconstrução de Jerusalém, aí vieram as lutas, aí vieram as dificuldades, aí veio a oposição, aí vieram realmente os adversários. Existiam povos, os samaritanos, povos ali que estavam pelejando contra a reconstrução. Alguns ali vieram para Jerusalém, mas vieram ainda com motivações erradas e começaram a se relacionar com outros povos cananeus, começaram a cometer o mesmo pecado que eles cometeram antes do cativeiro. Alguns ali voltaram e começaram muito animados, mas depois foram abandonando a obra da reconstrução. Aí daqui a pouco já foram cada um construindo a sua casa, priorizando a sua casa. E quando nós vamos ver aqui na palavra de Deus, nós vemos os profetas, nós vemos Neemias, nós vemos Zacarias, Esdras, nós vemos os homens de Deus, Ageu, eles falando a respeito, chamando a atenção do povo. Porque o povo, quando voltou, e esse retorno parcial, que ainda não foram todos que retornaram, alguns ficaram lá na Babilônia. Então esse retorno, quando eles retornaram, eles começaram a cometer falhas, dificuldades vieram, e aí aquele fervor, aquela alegria inicial foi arrefecendo, e a obra que começou tão forte, começou a diminuir. E aí o salmista está clamando assim: Senhor, restaura aquele vigor, aquela alegria, restaura, Senhor. Nós podemos também aplicar para a nossa vida essa realidade. Quando nós aceitamos a Cristo, em que nós estávamos tão felizes, e nós nos determinamos em fazer mudanças, em que nós nos comprometemos com Deus e queremos implementar a mudança, nós precisamos entender que virá oposição. Não vai ser fácil. As lutas virão. Às vezes até dentro da nossa própria casa. Jesus falou que às vezes o inimigo está dentro da nossa própria casa. Então é preciso que nós tenhamos a consciência, fazer um paralelo aqui, de que aquela motivação, que aquela alegria que eles começaram e eles foram enfrentando dificuldades, nós também enfrentamos. A nossa restauração também ainda não é completa. A nossa restauração também é parcial, porque em nós ainda habita a natureza pecaminosa, o desejo de fazer o que é errado. Ainda habita em nós ainda as tentações prevalecem, nós temos em nós ainda as lutas para enfrentar. Então, assim como eles retornaram para Jerusalém, e a reconstrução deles, em que eles enfrentaram lutas, ainda tinham que pagar impostos para a Babilônia, foi muito difícil a reconstrução, nós podemos também traçar esse paralelo com a nossa vida também. A nossa restauração também é parcial. Ela só vai se completar no dia que nós formos para a glória, em que nossos corpos serão glorificados, em que o pecado será retirado de nós. Então o salmista estava orando para Deus, pedindo restauração. Nós também precisamos ter a consciência que enquanto estivermos aqui nessa terra, a nossa luta, a nossa peleja vai ser constante, e nós precisamos estar clamando ao Senhor: Senhor, me ajuda, sozinho eu não consigo, Senhor. Quando ele fala, Senhor, restaura-nos, ele está falando, admitindo que é Deus que pode restaurar. É Deus, é o Senhor que pode trazer para nós de maneira sobrenatural aquela alegria, aquela motivação,
Então ele está se colocando na dependência. Senhor, restaura-nos. E é interessante que ele clama a Deus, o poder da oração. É interessante como a Bíblia fala lá em Tiago capítulo 4, versículo 2: vocês cobiçam coisas que não as têm, matam e inveja, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e fazer guerra, não tem porque não pedem. Então, nós precisamos clamar, pedir. Às vezes esse texto fala que vocês pedem e não recebem porque vocês pedem mal. Vocês pedem para desfrutar dos seus próprios prazeres, dos seus deleites. Às vezes a pessoa só entra na presença de Deus para pedir um carro, pedir um emprego. E nós precisamos pedir para Deus: Senhor, restaura a alegria da salvação, como disse o salmista lá no Salmo 51, Davi. Senhor, me ajuda. Senhor, me dá ânimo. Isso nós precisamos pedir para Deus. Nós precisamos ter a consciência que não basta só aceitar Jesus. Quando nós aceitamos a Jesus, as cadeias são quebradas, as correntes são desfeitas, mas nós precisamos pelejar. E essa peleja nós temos uma ajuda sobrenatural, o ajudador, o consolador, o Espírito Santo de Deus. E desde já eu quero profetizar sobre a tua vida a bênção, o poder de Deus para restaurar o teu ânimo, a tua força. Se você está desmotivado, se você está triste, abatido, abalado, que o Senhor te restaure nessa hora, nessa noite, em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Tá certo. Graças a Deus. Então, eu preciso entender que o salmista está dizendo, admitindo lá, nós queremos voltar, nós queremos, Senhor, que tu restaure aquela motivação. Nós não aceitamos essa condição de derrota, de desânimo, de fraco. Senhor, restaura o nosso espírito, restaura o nosso ânimo, como um dia nós fomos, como a motivação que um dia nós já tivemos quando fomos libertados do pecado. Então o salmista está clamando e ele pede para que essa restauração seja como aconteceu. Ele fala no versículo, ele fala, Senhor, restaura assim como enches os leitos dos ribeiros do deserto. Outra versão fala, como enche as correntes do Negueb. Então quando nós vamos ler o que significa isso, o Negueb era o maior deserto de Israel, ficava ao sul de Israel, o deserto, o maior deserto da Judéia. Então nós podemos ver que nesse deserto que era seco, era um deserto árido, era uma terra seca, ele diz, restaura-nos como as torrentes do Negueb, do deserto. O que quer dizer isso, pastor? Isso quer dizer que lá nesse local existe um fenômeno na época do inverno, em que as fortes chuvas caem no pico das montanhas, em cima das montanhas, e de repente aquele deserto, aquele lugar seco, periodicamente e inesperadamente aquela chuva cai de uma maneira tão forte, de uma maneira tão avassaladora, que aquele deserto, aquele lugar seco, aquele lugar úmido, árido, ele começa a receber aquele turbilhão de águas, e aquelas águas elas vão fazendo com que tudo fique viçoso, que floresça. Então o salmista está falando para eles, mas serve para nós também, está pedindo, Senhor, faz com que de maneira inesperada, de acordo com o teu querer, assim como as chuvas caem no deserto e onde está seco aquela água vem, que a água do Senhor venha e encha o nosso espírito, que ele invada o nosso ser, e onde estiver seco, onde estiver árido, que a água do Espírito venha trazendo vida, trazendo restauração. Foi essa oração do salmista, e nós precisamos também nos basear nessa oração, tomar posse dessa. Senhor, faz isso na minha vida, eu quero ver, eu quero ter força, ânimo, restauração, é promessa de Deus. Isaías 51, versículo 3, a Bíblia diz, com certeza o Senhor consolará Sião e olhará com compaixão para todas as ruínas dela. Ele tornará seus desertos como Éden,
seus ermos como o jardim do Senhor. Alegria e contentamento serão achados nela, a som de graça e som de canções. Olha só a promessa de Deus, de que os desertos de Sião, eles se tornarão como o jardim do Éden, florido, um jardim viçoso. Então, o salmista está dizendo: Senhor, faz com que as tuas promessas se cumpram na minha vida, Senhor. Faz, Senhor, que realmente toda tristeza, toda sequidão espiritual, toda falta de ânimo, falta de alegria, ela caia por terra, e que aquela alegria que existia no passado, que a água do teu Espírito venha trazendo vida sobre as nossas vidas. É a oração que o salmista fez, e é essa oração que Deus está nos revelando hoje, que nós precisamos fazer. Precisamos buscar restauração. Salmo 107, versículo 35, a Bíblia diz: transforma o deserto em açudes e a terra ressecada em fontes. Deus faz isso. Deus pode mudar a nossa motivação diante da dificuldade, dos problemas sempre nós teremos. O que interessa é como nós nos colocamos diante dos problemas. Qual é a nossa atitude diante da dificuldade, dos desertos que nós enfrentamos? Ou nós cremos ou nós não cremos que Deus pode mandar água no deserto. Deus pode fazer um oásis no deserto. Ele pode fazer um deserto seco, árido. Ele faz com que seja produtivo, que se torne um jardim. Amém, querido? Você crê nisso? É o que a palavra de Deus está nos falando nessa noite. E o texto nos fala, o salmista continua a falar para eles. Ele diz no versículo 5, primeiro ele falou no passado, depois ele fez a oração no futuro, no presente, pedindo restauração, mas ele já projeta um futuro. Quando ele fala no versículo 5, os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Olha, querido, quando o salmista está falando isso, nós precisamos entender que esse deserto e essa água que vinha, que descia repentinamente, muita água que descia, era de maneira inesperada, essa chuva. Então, quem não tivesse semeado, quem não tivesse plantado, mesmo na seca, quando chegasse a água, não dava tempo de correr para plantar. Então, ele está dizendo que os que semeiam em lágrimas, ou seja, aqueles que semeavam mesmo na seca, sem nenhuma perspectiva de chuva, mas semeando só em fé. E semear na seca fala de suor, de dificuldade, com luta. Eu creio que vai chover. Eu vou semear no deserto porque eu creio que vai chover. Eu creio que Deus vai mandar água. Semear no deserto, semear no terreno árido, seco, fala de fé, fala de coragem. Eu creio, é de peleja, é de luta. Semear com lágrimas fala das dificuldades em semear. Todo mundo está dizendo: não, por que está fazendo isso? Onde está teu Deus? Por que eu creio que o meu Redentor vive. Eu creio que Deus vai abençoar. Amém? Então ele diz: os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Amém? Quem sabe você está semeando em lágrimas. Você está semeando no deserto. Você está semeando e não tem retorno nenhum. Quem sabe você está semeando já sem tristeza, e o texto está dizendo: creia que na hora certa a chuva virá. A chuva virá nas montanhas e uma forte água, uma grande água virá sobre a tua vida, em nome de Jesus. Você pode estar chorando agora, mas você vai sorrir, em nome de Jesus. Salmo 6, versículo 6, a Bíblia diz: estou exausto de tanto gemer, de tanto chorar, inundo de noite a minha cama, de lágrima enche o meu leito. O salmista triste, chorando, pelejando. Salmos 30, versículo 5, porque a sua ira dura só um momento, no seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Quem sabe você está chorando, você está sofrendo, mas eu quero dizer que a chuva, a tempestade pode durar a noite inteira, mas a bonança virá ao amanhecer. A chuva virá na tua vida, em nome de Jesus. Continue pelejando, continue crendo, não desanime. Peça restauração. Senhor, restaura a minha fé, restaura a minha motivação. Como disse lá o Neemias: Senhor, fortalece as minhas mãos. Fortalece as minhas mãos.
Lá em Ageu capítulo 9, versículo 13, a Bíblia diz: eis que vem dia, diz o Senhor, em que o que lavra alcançará o que cega, e o que pisa as uvas ao que lança a semente, e os montes destilarão mosto, e todos os outeiros se derreterão. Então a resposta virá, a resposta para essa tua oração, para esse teu clamor, em que parece que você está plantando em terra seca. Muitos estão desistindo, muitos estão chorando, pelejando: não vai dar certo, não vou aguentar. Mas se você perseverar, eu creio que a vitória virá sobre a tua vida, em nome de Jesus. Jeremias 31, versículo 9, a Bíblia diz: voltarão com choro, mas eu os conduzirei em consolações, eu os conduzirei às correntes de água por um caminho plano, onde não tropeçarão, porque sou pai para Israel e Efraim. Efraim é o meu filho mais velho. Então você creia que Deus vai te dar o escape, Deus vai te dar a solução, em nome de Jesus. E no versículo 6 ele fala: aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará, sem dúvida, com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Então, isso fala da luta. Não é fácil ser cristão, não é fácil. Quando você resolve mudar, quando você toma uma atitude de dizer: a partir de agora eu vou deixar de lado o pecado, a partir de hoje não vou mais mentir, a partir de hoje eu vou tomar uma nova atitude, virá oposição, virá luta, até você começa motivado com alegria, mas vem as demandas, vem as dificuldades, vem a oposição, vem os inimigos tentando te impedir, vem as intempéries, as circunstâncias, você olha: eu não estou vendo nada, como é que vai... Aí vem o desânimo. Mas eu creio, o texto diz: aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando. O que é se andando e chorando? Com dificuldade, consciente de que a caminhada não vai ser fácil. Aquele que semeia chorando, porque é difícil cavar no deserto, é difícil, e cavando sem perspectiva nenhuma, aparentemente. Mas o texto nos diz que esse rio que vinha das montanhas, vinha de repente, vinha de uma maneira inesperada e enchia tudo. Nós precisamos ter essa convicção, andando e chorando, crendo: Senhor, eu creio que no final a vitória virá. Malaquias capítulo 3, a Bíblia diz que um dia nós veremos a diferença entre quem serve e quem não serve a Deus. E nós precisamos ter essa convicção. Por fim, lá em Tiago capítulo 1, versículo 12, a Bíblia diz: bem-aventurado o homem que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Amém, querido? Eu creio que quando nós nos conscientizamos, quando nós não deixamos de trazer à memória coisas que nos motivam, nós não podemos deixar que as notícias, não podemos deixar que as circunstâncias nos abalem. Se você deixar as coisas, as notícias, a mídia, o que você recebe, a preocupação, o contexto em que vivemos, te coloca para baixo, desmotiva. Você precisa lembrar: não, um dia a minha vida, um dia o Senhor me libertou, um dia Deus, Ele me tirou da lama. Se não fosse o Senhor, talvez eu já estivesse até morto. Pelo que eu vivia, a vida que eu vivia, o Senhor um dia me resgatou, me libertou. E eu preciso me tomar e segurar essa vitória que Ele me deu. Se Ele me deu vitória no passado, Ele pode me dar vitória de novo, no presente. Então eu sempre tenho que me lembrar disso. Eu nunca posso esquecer o que Deus já fez por mim. O salmista está dizendo: a alegria da salvação. Eu preciso pedir, não é automático. Não é Deus que... Não, nós precisamos clamar a Deus. Mateus 7,7, a Bíblia diz: pedi e dar-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra. Então nós precisamos pedir: Senhor, restaura esse ânimo, restaura a minha alegria, a alegria que eu tinha, a motivação que eu tinha. Restaura, Senhor. Quando eu não parava de falar do teu amor, quando eu cantava, eu vivia cantando, dando glórias a Deus. Restaura isso em mim, Senhor, a alegria da salvação. Me ajuda, Senhor. Eu não quero
me deixar desmotivar, me fortalece. Isso tem que ser a nossa oração, clamando, crendo que Deus pode, Ele pode intervir, Ele pode, através do sobrenatural, restaurar a nossa alegria. Nós precisamos clamar, mas não podemos ficar só clamando. Nós precisamos continuar pelejando, andando e chorando, semeando e chorando. Por mais que você chore, mas não pare de semear, não pare de caminhar, não pare, porque a recompensa virá, a chuva vai chegar. Quando a chuva chegar, quem não tiver plantado, não vai dar tempo. A Bíblia diz em Gálatas 6,7, de Deus não se zomba. Aquilo como plantar, ele vai colher. Então você só vai colher quem plantar, quem acreditar, quem plantar sem ver, crendo que a chuva virá. Amém, querido? Você entendeu essa palavra? Nós vamos orar agora. Nós vamos clamar a Deus. Nós vamos pedir ao Senhor que Ele esteja restaurando a nossa alegria, que Ele esteja renovando a nossa motivação. Quem sabe você abriu essa live, você está tão triste, você está tão abatido. Ah, pastor, só Deus sabe como é que eu estou aqui. São tantas lutas, a luta pela sobrevivência, as dificuldades que eu estou enfrentando, pastor. São tantas as lutas, mas eu creio que hoje Deus pode tirar essa tristeza do teu coração. Deus pode hoje renovar o teu ânimo, renovar a tua alegria, aquela alegria que um dia você já teve, porque quando você foi liberto do cativeiro, você também tinha problemas, você passava por lutas, mas você ficou tão feliz pelo que Deus fez, que nós possamos retornar essa alegria. Amém? Nós vamos orar a Deus. Vamos ver, se você tem um pedido de oração, você coloca aí pedido de oração. Nós vamos colocar o teu pedido de oração. Nós temos um grupo de oração, nós nos reunimos para clamar a Deus pelos pedidos que são feitos na live. Então você coloca o seu pedido aí. Às vezes eu não menciono o seu nome, às vezes eu não falo do teu pedido, mas tudo está sendo anotado aqui, entendeu? Então esses pedidos nós colocamos na nossa relação, no nosso grupo de oração, e nós oramos pela tua vida, tá bom? Tem algum pedido especial? Então nós temos aí o Júnior, a Suzy, a Damiana, o Osmar, o Eliette, o Samuel, o Fábio Souza, Deus abençoe, Ítalo, Deus abençoe Ítalo, Ana Socorro, o Neto Gama, Deus abençoe todos aqueles que estão participando da nossa reunião virtual, Deus abençoe. E aqui nós pedimos do Ítalo orar pela família do pastor Paulo, da pastora Rosana, do Rafael, do Felipe, do Leonardo, do Igor, da Camila. Nós vamos orar, viu, querido Ítalo? Deus abençoe. Ítalo que está morando no Rio Grande do Sul agora, né? Deus te abençoe, tá bom? Então coloque o seu pedido aí, que nós estamos anotando aqui, para que realmente nós possamos clamar a Deus. Mas nosso pedido agora vai ser que Deus renove o nosso ânimo, a nossa alegria, que nós possamos nos colocar diante dos problemas de uma postura de vencedor, porque você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Amém, querido? Vamos orar a Deus? Vamos clamar ao Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus nós queremos glorificar o Teu nome, bendizer o Teu nome pela Tua palavra, Senhor. Ah, meu Deus, nós queremos Te agradecer, nós queremos valorizar o que Tu fizeste por nós. Nós não éramos merecedores, Senhor. Tu nos amaste enquanto nós éramos pecadores. Tu morreste lá na cruz e nos retiraste, nos resgataste da lama, do pecado em que nós vivíamos. Nós estávamos mortos em delitos e pecados, Senhor. Se não fosse o Teu amor, se não fosse a Tua intervenção, nós não estaríamos aqui, Senhor. Nós queremos Te agradecer pelo que Tu já fizeste por nós, meu Pai.
E como nós somos ingratos. Porque muitas vezes nós pedimos tanta coisa e esquecemos de agradecer, meu Pai. Um dia tu nos resgataste. E quando nós fomos resgatados, nós ficamos tão felizes. Nós estávamos apaixonados por Ti, como um jovem que se apaixona, meu Pai, pela primeira vez. Mas aí vieram as lutas, veio o dia a dia, a luta pela sobrevivência, as dificuldades, Senhor. E nós fomos deixando essa alegria arrefecer, diminuir. Senhor, restaura a alegria da salvação nos nossos corações, meu Pai. Restaura a nossa fé, o nosso ânimo. Oh, meu Deus. Ajuda-nos, Senhor, a continuar semeando, mesmo sem ver o resultado. Semeando, Senhor, mesmo que seja no deserto, que a nossa fé não seja abalada pelo que nós vemos, mas que a fé de que um dia Tu mandará a Tua chuva, de que o choro pode durar a noite inteira, mas a alegria virá ao amanhecer. Em nome de Jesus, Senhor, restaura o coração desse homem que está com depressão, dessa mulher que já não vê mais esperança em nada, que já pensou até em dar cabo da sua vida e se suicidar, meu Pai. Oh, meu Deus, que nós possamos, Senhor, ser restaurados na alegria e na nossa fé para enfrentar as lutas. Em nome de Jesus, Senhor, nós cremos que Tu és o mesmo Deus de ontem, hoje e serás eternamente. Por isso, em nome de Jesus, nós tomamos posse da restauração, tomamos posse da alegria da certeza de que um dia nós estaremos face a face contigo, Senhor. Aí sim a restauração será completa. Em nome de Jesus, que nós possamos ter um final de semana cheio da Tua presença, cheio da unção do sobrenatural, que essas águas que representam o Espírito Santo invadam a nossa vida e possa fazer com que o nosso deserto, a nossa terra seca, a sequidão da nossa alma, Senhor, seja cheia, transbordada da presença do Senhor. Nós tomamos posse da bênção, da vitória. Se existe alguém que está enfermo, se existe alguém que está doente, alguém que tem um parente que está internado, alguém que está passando por luta financeira na área das finanças, Senhor, que Tu operes o milagre, porque nós cremos que Tu és o Deus de milagres, não há impossíveis para Ti, Senhor. Nós tomamos posse da bênção nessa noite, meu Pai. Tomamos posse da vitória do Senhor, a unção do sobrenatural, que restaura a nossa fé, que nos levanta quando nós estamos caídos, abatidos, abalados, Senhor. Nesta noite, nós fazemos isso, em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. Aleluia. Nós estamos chegando ao fim, querido, de mais uma transmissão. Deus abençoe a sua vida. Que Deus possa te abençoar, te guardar. Marcelo Araújo, Maria de Fátima Santos. Que Deus fortaleça você. Que Deus te dê um final de semana cheio da presença dEle. Não se esqueça, terça-feira nós estamos estudando o livro de Mateus, o Evangelho de Mateus, versículo a versículo.
convidado a participar na próxima terça-feira no Facebook e no Instagram também, nós estaremos estudando. Tá bom, querido? Fique na paz do Senhor, que Deus te abençoe. Não se esqueça de entrar no blog predmar.blog e com certeza vai ser bênção para a tua vida, tá bom? Deus te abençoe, fique na paz do Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém.